Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Tem assistido os nossos vídeos anteriores? Nós estamos falando aqui sobre os fundamentos da fé cristã. Esse livro maravilhoso, eu gostaria que você desse uma atenção. Se você quiser adquiri-lo, é só ligar no Instituto Vida para Todos e você vai ter acesso tanto a parte do conteúdo do livro, para ver se você gosta ou não, como também para fazer o seu pedido. E qualquer coisa também você pode ligar para nós no 3721-1075, a região é 35, tá? Você pode ligar para nós e nós também mandaremos alguém até a sua casa. Se você quiser o livro, você terá em suas mãos. Nós estamos falando então sobre esses fundamentos da fé cristã e agora nesse vídeo nós vamos falar sobre os atributos divinos. Primeira coisa, o que seria atributo? Né? O que é isso? Atributos de Deus. O que são esses atributos de Deus? Atributos, só para você entender, são características que Deus tem. Deus tem algumas características que lhe são muito peculiares. E muitas dessas características, elas são colocadas para dentro do homem como as tão chamadas virtudes. As virtudes do homem são bastante compatíveis com os atributos de Deus, com quase todos os atributos de Deus. Então, veja, nós podemos ver aqui o que Deus é. Nós já vimos no vídeo passado que Deus, em determinado momento, se apresenta a Abraão como El Shaddai, ou seja, Deus é o provimento, a provisão de todas as coisas, tudo o que nós precisamos, Ele é. E nós vamos também ver aqui em Gênesis 17:1, que diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No vídeo anterior nós falamos sobre isso. Quando ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, ele é El Shaddai. E é engraçado, essa palavra tem uma peculiaridade, por isso que são atributos, uma peculiaridade muito interessante de Deus. Essa palavra El Shaddai, ela é representada por um úbere. Eu não sei se você sabe o que é um úbere. São as tetas de uma vaca, né? Por exemplo, uma vaca holandesa que supre aí 60, 80 litros de leite por dia, quer dizer, é uma abundância. Então, Deus se coloca como essa abundância é esse Deus supridor de todas as nossas necessidades. Isso é muito bom. Depois nós temos também em Isaías 12:2, diz o seguinte, eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu cântico. E Ele se tornou, pois, a minha salvação. Veja que lá em Isaías, lá no Velho Testamento, Deus já se colocava como um dos aspectos, um dos seus atributos, como salvação. Olha que coisa interessante. Mesmo no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, ele não podia ser a salvação que estaria para o Novo Testamento em Cristo Jesus. Ele não poderia fazê-lo, mas ele já se colocava como Deus Salvador. E veja, todos aqueles do Velho Testamento que morreram nessa esperança e nessa fé, ele se tornou Salvador deles também pela morte remissora de Jesus muitos anos depois. É meio difícil de entender isso, mas é bem desfrutável. Você pode ver com que Deus deseja a sua presença e a minha presença, e Ele quer, em todo o tempo, nos salvar. E aí agora nós vamos ver aqui essa passagem que nós tínhamos até também lido, eu acho bastante importante, em João 8, 12, nos mostra também uma coisa bastante interessante. De novo, lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então daí nós já podemos começar a ver o seguinte, que Deus é, o que significa Deus é? Eu sou, Deus é, isto é, Yahvé, aquele que é autoexistente, isso é uma das características. Ele é também El Shaddai. El Shaddai significa o Deus da nossa provisão. E ele é também o Deus da nossa salvação. Outro atributo de Deus é ser o primeiro e o último. E como nós acabamos de ler aqui agora há pouco, nós vamos ver que esse primeiro e último, ele é também luz. Deus é luz. Outro atributo maravilhoso de Deus é que Deus é amor. E outro aspecto bastante interessante é que Deus é santo. Então, aí nós vamos entrar em algumas questões, né, dessa existência e desses atributos de Deus, né, nesse livro maravilhoso que nós estamos vendo aqui, né, que Deus é aquele que Ele é na sua autoexistência, Ele não precisa de coisa alguma que nós façamos para Ele, né? Mas, por outro lado, ainda que Ele não necessite, Ele nos permite também servi-lo. Olha que coisa interessante. Se Ele quisesse ser o todo-suficiente sozinho, Ele poderia ser, Ele é Deus, né? E isso está na raiz da palavra eu sou. Eu sou, ou seja, eu sou o que sou. Então nós vemos, que nós acabamos de ler agora há pouco, quando ele disse para Abrão, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Acontece que muitas vezes, eu e você, queremos ser perfeitos para andar na presença de Deus. Essa é a grande diferença. Nós, muitas vezes, queremos ser tão bons, tão perfeitos, que nós, só a partir daí, podemos andar na presença de Deus. Mas o Senhor colocou para Abraão de uma maneira muito simples. Anda na minha presença e ser perfeito. Para nós alcançarmos um nível de perfeição, de adequação para nós, para a sociedade e para Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos andar com Deus, precisamos andar na presença de Deus. E Ele quer a nossa companhia, não é? Nós falamos no vídeo anterior que Ele é Espírito e nos fez como o Espírito. E Ele se tornou no Novo Testamento como o Espírito que dá vida, ou o Espírito vivificante, em 1 Coríntios 15, 45. Veja, essa, por um lado, é uma necessidade hoje, uma necessidade mútua. Nós precisamos andar na presença de Deus. E aí, a Bíblia, por exemplo, ela está repleta de situações que descrevem as características e as qualidades de Deus, né? Como nós já citamos agora há pouco, uma delas é ser o El Shaddai, ou seja, aquele que é todo-poderoso, não é? Uma fonte de provisão inesgotável. Você e eu precisamos dessa fonte, nós podemos ir a essa fonte a qualquer momento, em qualquer situação. Deus estará sempre pronto para nos prover aquilo que Ele tem de melhor, que é a sua vida, a sua maravilhosa vida. Depois que nós começamos a ter essa, vamos dizer assim, essa confiança e mais intimidade com Deus, nós vamos ver que dentro dessa confiança, nós vamos ver por causa dessa suficiência que Ele é nas nossas vidas, né? Nós vamos ver que essa necessidade de andarmos na sua presença, por um lado, é uma necessidade dele, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e também passa a ser uma necessidade minha e sua. E essa necessidade, Deus não nos força, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, nós só nos achegamos a Ele e Ele só quer a nossa presença se isso for de livre e espontânea vontade. Então, meu amigo, é claro que muitas situações, às vezes, Ele permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, por situações de saúde, por situações financeiras, por várias situações, certo? Mas
esses sofrimentos, vamos chamar assim, como diz Pedro, esses sofrimentos do tempo presente, e Paulo também mostra isso, nada são em relação à nossa necessidade de estar na presença de Deus. Então, às vezes, ele permite certas situações para que nós nos voltemos a Ele, para que nós nos acheguemos a Ele, e aí, então, nessa comunhão de vida, de paz, Ele possa, então, nos ensinar e também possa tirar, por um lado, com o seu amor, e por outro lado, com os seus olhos de chama, tirar também muitas impurezas, muitas situações que ainda nos cercam. Então, depois nós vamos ver com tudo isso que Deus é o Deus Salvador. Deus é a nossa salvação. Nós até acabamos de ler agora há pouco em Isaías, já no Velho Testamento dizia isso. Agora imagina hoje. Hoje, como o Senhor, como Deus, Ele é, na pessoa do Senhor Jesus, o outro Consolador. Em João 16, capítulo 16, capítulo 14, mostra essa característica de Deus como esse Consolador. Não é? E esse Consolador não foi algo que foi conquistado de uma maneira muito simples. Foi conquistada essa situação de se tornar o Espírito que dá vida e o outro Consolador para a sua vida e para a minha vida, mediante a sua morte e morte de cruz. Então, foi algo muito expressivo e maravilhoso ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos fazer uma ligeira recapitulação. Deus é, ou seja, Ele é autoexistente, Ele é o El Shaddai, aquele que é o provedor de todas as nossas necessidades. Ele é também o Deus da nossa salvação. Em Isaías 12, 2, já mostrando que Ele é e Ele seria, no tempo, o Deus da nossa salvação. Em quem? Em Cristo Jesus. E Ele também, nós falamos no vídeo anterior, que Ele é também o primeiro e o último. Então, o que significa ser o primeiro e o último? Nós vemos que Paulo, na sabedoria que Deus deu a ele, diz o seguinte, em 1 Coríntios, diz assim que o primeiro Adão era alma vivente. O segundo, porém, é espírito que dá a vida. Mas é nesse segundo Adão, que é o espírito que dá vida, e que é o primeiro e o último, é que nós podemos ser incluídos também para termos vida. Fora disso, meu amigo, minha amiga, não temos vida, não temos como alcançar essa magnitude do que Deus é. Depois nós temos que Deus é luz. E isso é bastante interessante, já lá no Velho Testamento, já lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver logo nos primeiros, uma das primeiras coisas que Deus disse, haja luz e houve luz. E a luz fez separação de trevas, as trevas da luz. A luz é que fez essa separação. Se você olhar como é interessante a luz, se você estiver num lugar bem escuro, um cômodo, uma floresta, seja o que for, se você tiver apenas um palito de fósforo e riscá-lo e acender, você já vai ver uma grande diferença. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas. Então, Deus como luz, Ele o faz para ser esse dissipador das nossas trevas. E também, Deus é amor. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre essa questão de como Deus se coloca para ser esse Deus de amor, que muitas vezes, muitas pessoas e muitas religiões imaginam que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que pune, que priva. Pelo contrário, meu amigo, minha amiga, esse Deus que pune, que priva, não é o Deus que nós conhecemos, não. O Deus que nós conhecemos, Ele é um Deus maravilhoso. É claro que Ele odeia, e tanto quanto nós devemos odiar o pecado, mas Ele ama o pecador, e nós devemos também fazê-lo, nós devemos também amar o pecador, amar as pessoas que eventualmente estão nas suas dificuldades,
seja por questões de família, seja por N questões. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso, mas nós vamos ver que Deus é aquele que se achega a todo aquele que se arrepende. Esse é um ponto bem interessante, não é? E Deus é santo. Ele fala para Abraão também, né? Mostrando que a necessidade de andarmos na presença dele para sermos santos. Eu e você, nós mesmos, não temos nenhuma santidade. Ou seja, nós, na nossa pessoa natural, por mais retos, por mais dignos e éticos que nós sejamos, nós não vamos conseguir alcançar o padrão de Deus, né? Deus, ele faz assim como eu vou fazer agora, tá? Ele coloca o óculos para ver melhor a sua pessoa. Sabe qual é esse óculos? O óculos de Deus se chama Jesus. Quando ele vê você e eu com os óculos que são a pessoa de Jesus, ele então nos vê de uma outra maneira. Então, meu amigo, minha amiga, se achegue a ele, se achegue a Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer, já tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, o que eu quero mostrar para você é que essa santidade de Deus, nós falamos lá em vídeos anteriores, essa santidade de Deus que tem a ver com esse aspecto aqui que eu vou ler para você, ó, com esse aspecto dos padrões morais de Deus, né? Por um lado, esses padrões morais de Deus, eles estão incrustados no nosso coração, no seu coração. São informações que nós recebemos a respeito de Deus, e isso veio de geração a geração. Agora, eu não posso achar que com esses padrões, por melhores que eles sejam, os padrões morais que nos remetem a Deus, eu não posso achar que esses padrões morais, que são as minhas virtudes humanas, possam me dar credenciamento para estar na presença de Deus. Só há uma coisa que pode nos dar esse credenciamento, não é? Em Hebreus nos diz o seguinte, que nós devemos chegar com intrepidez junto ao trono da graça, não é? Essa intrepidez nós conseguimos só de uma única maneira, pelo sangue precioso de Jesus. Então, nós devemos nos achegar a Deus com esse coração, um coração de crer na sua morte, na morte do Senhor Jesus como Filho de Deus, e na potência e na eficácia desse sangue para todos, contra todos os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Meu amigo, minha amiga, uma ínfima gota, uma gotícula do sangue de Jesus tem eficácia instantânea e eterna para o seu e para o meu pecado. Então, meu amigo, minha amiga, nós vemos que esses atributos, né, por um lado, esses atributos de Deus, e nós vemos também que esses padrões morais que Deus tem, né, eles estão também para as nossas, esses atributos morais de Deus são também para as nossas, eles têm acesso, nós temos acesso com as nossas virtudes. Mas essas virtudes humanas, apenas humanas, naturais, elas não podem agradar a Deus. Então, como é que nós saímos, vamos chamar assim, dessa incógnita? Como é que nós podemos agradar a Deus que não seja de uma forma natural, porque isso nós não vamos conseguir nunca? De que maneira é que nós vamos alcançar os justos requisitos de Deus? Em Cristo Jesus. Não há outra forma. Você e eu, por mais adequados que nós sejamos, nós ainda precisamos de estar na presença do nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E então, veja, nós temos aqui algumas perguntas. Então, o que é um atributo? No caso, um atributo de Deus, né? Nesse caso aqui, são qualidades que Deus tem. Por exemplo, a qualidade de ser único e triuno,
a qualidade de ser luz e amor. Essas são qualidades, são atributos que Deus tem. Aí depois nós vamos ver aqui, dentre os atributos divinos, né? Quais nós podemos já, às vezes citar de uma maneira mais espontânea, né? Por exemplo, todos nós que temos a presença de Deus, nós podemos dizer, olha, um dos atributos de Deus, que Deus tem, é que Ele é Salvador. E por que nós podemos dizer isso? Porque Ele, no tempo, se tornou o Filho, que é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Jeová ou Javé Salvador. Então, esse é um atributo que nós devemos ter sempre prontos. Se alguém perguntar de um atributo de Deus, você pode dizer, olha, Deus é Salvador. Não é? Depois, nós temos ainda essa questão dessa expressão que foi falado para Abraão, El Shaddai. Que significa isso? Que Deus é a nossa provisão. Meu amigo, minha amiga, você não sabe a bomba atômica que é isso. Você não sabe o poder que tem quando você crê que Deus é a sua provisão. Muitas vezes nós ficamos angustiados, né? Até Paulo fala em Filipenses 4, 5, 6, 7, mostrando que nós não devemos ficar ansiosos de coisa alguma. Mas qual de nós ainda, né, não, em determinadas situações, não se vê ansioso, não se vê às vezes preocupado com muitas coisas? É porque nós ainda não alcançamos, de fato, essa magnitude da provisão de Deus como El Shaddai. O que acontece, meu amigo, minha amiga, é que às vezes nós confiamos na nossa boa e às vezes até na nossa má conduta, na nossa esperteza, confiamos nas nossas coisas naturais e não na provisão efetiva que El Shaddai quer prover para nós, quer trazer para nós, tá? Veja que isso é bastante interessante. Veja como Abrão, eu vou contar um pouquinho a história de Abrão e você vai entender um pouco, né? Eu estou falando isso porque em um determinado momento da vida de Abrão, Deus Todo-Poderoso diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas em que circunstância isso ocorreu? Na verdade, Abrão tinha já a promessa de Deus, Deus já havia se achegado a ele, né, mostrando que ele seria próspero, seria fecundo, a sua descendência se multiplicaria e tudo mais, e ele, em determinada situação, resolveu, porque ele já era um homem já de 86 anos. A sua esposa tinha talvez pouco menos do que isso. Ela já era estéril na sua vida inteira, como mulher, nunca concebeu. Então, Deus se chega a Abrão e diz para ele que ele teria uma descendência. Então, a ideia que ocorreu para o casal, para Sarai e Abrão, era, olha, então coabita com Agar, que era a escrava deles, e da descendência de Agar com você nascerá a sua descendência. Tá bom. Fizeram isso. Deus ficou 13 anos sem falar com Abrão. E nesse momento em que Deus então resolve se achegar a Abrão, ele diz exatamente isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o Deus de toda a provisão, eu não preciso da sua ajuda. Eu sou o Deus de toda a provisão, eu sou El Shaddai, certo? Anda na minha presença e ser perfeito. E a partir daí, Abraão foi adquirindo ainda mais fé, mais confiança e mais intimidade com Deus, a ponto de depois ser considerado, e hoje é considerado como o pai da fé. Tá? Então, vamos ver aqui também que influências as expressões primeiro e último. Olha que coisa interessante, primeiro e último, alfa e ômega. Nós estamos falando de El Shaddai, nós estamos falando da provisão. Agora,
quem é que pode ser a provisão de todas as coisas? Aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o alfa e o ômega. E o que é bastante interessante é que essas palavras foram faladas também no Velho Testamento. Deus, mesmo no Velho Testamento, era considerado, ele se dizia o primeiro e o último. E essas também são palavras que são faladas, o Espírito falando a João em Apocalipse mostra exatamente isso, né? Olha, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eis que estive morto e tornei a viver. Então, de quem que o Espírito estava falando para João? Exatamente dessa pessoa maravilhosa que é o nosso amado Senhor Jesus. Quer dizer, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Tá? Isso na sua deidade, ou seja, nos seus atributos de Deus. Uma outra questão também, um atributo da deidade é o atributo, ou da divindade, é um atributo de ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Não há outra criatura nos céus, na terra e nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, não há outro no céu, na terra ou debaixo da terra que deva ser adorado, senão o nosso Senhor Jesus, que é hoje o Espírito que dá vida, que é o nosso Pai querido, nosso Pai amado. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, veja que ele, por um lado, enquanto estava na terra, nesse tempo, era o Filho, mas ele dizia exatamente isso. E naquela parte que ele mostra assim que o Espírito viria, se ele fosse, morresse e ressuscitasse, o Espírito viria como outro Consolador, ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Meu amigo, minha amiga, quem é que pode deixar órfãos, senão o pai e a mãe, não é isso? Então ele, como nosso pai, ele estava dizendo: olha, eu não vos deixarei órfãos. Então ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. O Deus completo, triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles existem comumente, mas as obras são distintas, porém não separadas. Dá para entender isso? Nós estamos falando tudo isso porque nós estamos nesses fundamentos da fé, tá? Esses fundamentos da fé, eles precisam ser, talvez você, meu amigo, minha amiga, talvez esteja aí já até mesmo cansado de ouvir coisas sobre Deus, coisas sobre a Trindade, sobre o Deus triuno, mas talvez ainda não tenha desfrutado, alcançado isso de uma maneira simples, como nós estamos tentando mostrar aqui. Espero que você alcance, eu espero que nós tenhamos, da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus, essa capacidade de mostrar isso para você. Depois nós vamos ver também aqui essa questão que nós acabamos de ver agora há pouco, né? Como as trevas podem ser iluminadas com um dos principais atributos de Deus. Deus é luz, não é? Aquele exemplo que eu dei, às vezes você está numa floresta ou num quarto muito escuro, se você apenas acender um fósforo, você já vai ver que diferença faz. Agora imagine Deus, né, que é o Deus da criação, quando ele disse, por exemplo, haja luz e houve luz. Então, tudo isso que nós vemos hoje são as dádivas desse provedor El Shaddai, como o Deus que é luz. E depois nós vemos também aqui de que maneira nós podemos, então, nos achegar a Deus, nós que somos, assim, tão pecadores, tão ainda com bastante dificuldades em muitas coisas e buscando estar na presença de Deus. Em João, 1 João 1, de 5 a 10, diz assim: ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido, vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, de que maneira nós poderíamos estar nos arrependendo na presença de Deus? Buscando ser perdoados pelo sangue de Jesus. Você pecou, eu pequei, nós temos dificuldades, erramos. Senhor, por favor, lava-me com teu sangue. Cobre-me esse pecado, Senhor, me cobre com sangue. Lava esse sangue, com esse sangue, a minha mancha, a minha falta. É assim que nós devemos fazer. Dê nome à situação, ao pecado, à informação inadequada, aquilo que você acha que é uma inadequação para aquele momento. Confesse, peça pelo sangue e prossiga, meu amigo, minha amiga. Nós não podemos e nem devemos, nesses últimos dias que nos restam, né, até a vinda do Senhor, ficarmos prostrados. Muitas vezes a religião nos ensina isso. Não, você pecou, você tem que ficar 15 dias, um mês sem ver Deus. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu discordo disso, meu amigo. Pelo contrário, se eu pequei, aí eu peço pelo sangue de Jesus, sou perdoado, tenho que me sentir perdoado também e prosseguir, e avançar, e caminhar, e procurar crescer mais para que aquele pecado, aquela situação não venha ocorrer de novo. E ainda que ocorreu de novo, Senhor, lava-me com teu sangue. É assim que nós devemos fazer, essa é uma das maneiras de nós nos achegarmos a Deus. E, olha, uma outra questão. O que é que fez com que Deus enviasse o seu Filho unigênito para nos salvar? Nós não falamos que Deus é amor? Deus não é amor de blá, blá, blá. Muitas vezes nós amamos de boca. Falamos que amamos, mas Deus não. Deus é íntegro, é firme, não é? Então, como Ele mostra, como Ele prova o seu amor por nós? Tendo dado o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho primogênito, o seu Filho unigênito ainda, Ele deu esse Filho para mim e para você. Por causa da sua morte, da morte do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, por causa dessa morte nós fomos redimidos, nós fomos comprados de volta, nós que havíamos sido vendidos para o pecado, nós fomos comprados de volta pelo sangue de Jesus. Então, Deus prova o seu próprio amor, tendo trazido Jesus para nós, para a nossa salvação, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Veja que amor maravilhoso. Uma das questões que é uma alegoria e, por outro lado, é um fato, mas nós trazemos esse fato como uma alegoria para nós fazermos uma comparação. Veja, Abraão, em determinado momento, depois desses 13 anos que Deus ficou sem falar com Abraão, Deus promete de novo que haveria a descendência de Abraão. E aí Abraão então crê nisso e foi coabitar com Sara, e a partir daí tiveram Isaque. Isaque já era moço, os historiadores contam que havia aí já 12, 14, 15, talvez até 17 anos, já era um moço, já era um mocinho, já era alguém que conhecia, discernia as coisas. Em determinado momento Deus diz para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai à terra de Moriá, vai para a terra e sacrifica o filho ao teu Deus. Imagina você, meu amigo, minha amiga, e esse lugar, da onde ele estava, esse lugar, eles andaram muitos quilômetros, talvez aí 2 dias, 3 dias andando. Veja quantas coisas podem não ter passado pela mente, né, pelo coração de Abraão. E ainda assim ele não hesitou. Ele foi, levou o filho, né, em sacrifício e, só para encurtar a história, quando Abraão estava pronto já para executar, para imolar, matar o menino, Deus então, o anjo de Deus diz assim: Abraão, não toques no menino. E aí ele, Deus como é um Deus de provisão,
veio a prover um cordeiro para Abraão. Veja, olha que coisa interessante, que alegoria. Deus fez uma provisão para Abraão, mas para si próprio Deus não houve provisão nenhuma. Ele simplesmente entregou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Veja que coisa maravilhosa. Deus é amor. Então, esse é um dos grandes atributos de Deus. E também um outro atributo de Deus, que Deus mostra para nós, é a sua santidade. O que quer dizer santo? Santo quer dizer um artefato de gesso, de madeira, de ferro, de barro, seja lá do que for, pintadinho, isso quer dizer santo? Não. Santo quer dizer separado. Deus, ele é separado. E ele quer também que nós tenhamos uma vida separada, não é? Então, os aspectos da santidade de Deus, né, nós vemos que Deus, na sua santidade, mesmo ali com o povo de Israel se achegava a Deus com uma certa restrição. Hoje não, mesmo Deus sendo santo, mas por causa do sangue de Jesus, nós temos um novo e vivo caminho para penetrar além do véu. Então, minha amiga, meu amigo, essa santidade, nós temos acesso a ela hoje, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da morte substitutiva de Jesus para você e para mim. Bom, nós vamos ficar por aqui, não perca o próximo vídeo. Até mais.